se a oração mais conhecida do mundo não for bem o que a gente sempre pensou? Hoje, nós vamos mergulhar numa ideia que transforma o Pai Nosso, deixa de ser uma lista de pedidos para se tornar uma poderosa afirmação de fé. Vamos explorar essa perspectiva juntos. Bom, vamos começar pelo básico, né? O que é orar? Para muita gente, a resposta parece óbvia. É pedir. Pedir ajuda, pedir uma bênção, pedir provisão. Mas e se essa for só uma parte da história? Muitas vezes nossa oração se parece com isso aí, uma lista de desejos para um gênio da lâmpada. Mas a mudança de perspectiva é radical. E se em vez de pedir, a gente começasse a afirmar? A gente para de focar no que Deus pode nos dar e passa a confiar em quem Ele é, um Pai amoroso. E é exatamente aqui que a nossa compreensão do Pai Nosso vira de cabeça para baixo. Ele deixa de ser uma súplica para se tornar uma série de declarações potentes. A gente não está pedindo, a gente está afirmando verdades espirituais. É essa a ideia que vai guiar toda a nossa conversa hoje. Para a gente entender de verdade essa ideia de orar afirmando, primeiro precisamos separar duas palavras que a gente usa quase como sinônimos: crença e fé. A diferença entre elas, olha, é a chave de tudo. Percebe a diferença? A crença é a gente esperar que Deus faça a nossa vontade. Já a fé é a certeza de quem Deus é, e essa certeza nos move a fazer a vontade dele. É uma mudança sutil, mas que muda tudo. O foco sai da gente e vai para ele. Essa citação aqui, ela resume perfeitamente a mudança de postura. Orar com fé não é mais um pedido cheio de ansiedade. É um diálogo que parte da convicção de que já fomos atendidos. É uma conversa que nasce da certeza e não da necessidade. Agora, essa mudança toda na oração só é possível se a nossa identidade também mudar. Afinal de contas, quem é a pessoa que está orando? A resposta para essa pergunta, ela muda tudo. Primeiro, a gente precisa abandonar uma imagem antiga. A gente não se aproxima de Deus como pedintes, sabe? Com uma lista de faltas que precisam ser preenchidas. Em vez disso, a nova identidade é a de filhos. O relacionamento deixa de ser uma transação e se torna familiar. A conversa parte da convicção do que a gente já recebeu e não da ansiedade pelo que ainda falta. E essa identidade de filhos não é algo individualista, é coletiva. Mas, atenção, tem uma distinção importante aqui. Não se trata de uma coletividade, que é basicamente um monte de eus com interesses parecidos, mas de uma comunidade, um nós de verdade, unido por um propósito em comum. Essa frase resume tudo. O Pai Nosso começa com nosso, não meu. A oração nasce dessa identidade que a gente compartilha, desse um nós que busca o que é bom para todos. Ok, com essa base de fé e identidade bem estabelecida, agora sim a gente está pronto para revisitar o Pai Nosso. Vamos ver como algumas das frases mais famosas ganham um significado totalmente novo e poderoso quando a gente lê como afirmações. Essa frase a gente conhece bem, geralmente a gente entende como um pedido para que a vontade de Deus finalmente aconteça aqui. Mas olha só que virada de chave. A interpretação afirmativa não perde para a vontade de Deus ser feita. Ela reconhece que já está sendo feita. É uma declaração de que a vontade dele já é uma realidade na nossa vida. Aqui temos outra linha clássica, quase sempre vista como um pedido direto pelo sustento de cada dia. Com a perspectiva afirmativa, o pedido se transforma em gratidão. É uma declaração de confiança, de que a provisão já existe, uma certeza de que o essencial nunca falta, e por causa disso, a gente pode repartir. Agora vamos para a parte mais prática e, quem sabe, a mais desafiadora dessa oração afirmativa: o perdão e a tentação. O perdão, dentro dessa lógica, se apoia em 3 verdades. Primeira, é pura graça, oferecida antes mesmo do arrependimento para provocar o arrependimento. Segunda, perdoar não é só algo que a gente faz, é quem a gente se torna. E terceira, não perdoar adoece a gente por dentro, porque ficamos segurando uma dívida que, para Deus, já foi paga. E a tentação? A ideia aqui é que ela se resume a um único impulso: poupa-te. É aquele desejo de evitar o sacrifício que é necessário para o bem do outro. Essa é a essência do que se chama de espírito anticristo. Querer os benefícios de seguir Jesus, mas sem aceitar o custo do sacrifício, da entrega. E, finalmente, chegamos na conclusão da oração, a palavra que sela tudo, o Amém. Essa definição é muito profunda. O Amém não é sobre os nossos desejos, é sobre a nossa certeza
a respeito do que já está estabelecido na eternidade. Então, o amém deixa de ser um assim seja, cheio de esperança, para se tornar um confiante assim é. Não é um tomara que aconteça, mas a declaração de que, pela fé, já aconteceu. E essa convicção toda se baseia nesta definição de fé. É a certeza, a prova, o fundamento daquilo que, mesmo que a gente não veja, já é real para quem crê. E para terminar, fica uma reflexão. Se a oração é um espelho da nossa identidade, da nossa convicção, o que as nossas orações diárias revelam sobre quem a gente acredita que é e sobre a imagem que a gente tem de Deus? É uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito.